14, irmãos. 14, eu gosto sempre de puxar os irmãos, para os irmãos decorar, isso é muito importante. Os irmãos já se acostumaram comigo, né? 1 Coríntios, irmãos, capítulo 14, versículo a partir do 1. Você vai deixar a sua Bíblia aberta, porque culto de doutrina, culto de ensinamento, é onde a gente vamos aprender na Bíblia, aprender a palavra do Senhor. Se alguém chegasse para você e fizesse uma pergunta assim, e dissesse: você é crente pentecostal, né? Aí você iria dizer: sim, eu sou crente pentecostal. E se alguém perguntasse para você o que é ser um crente pentecostal, o que você responderia para essa pessoa? Se alguém chegasse para você e dissesse: tu é crente pentecostal, né? Sim, mas o que é um crente pentecostal? Porque essa expressão crente pentecostal, por quê? Uma das coisas, irmãos, é a gente ouvir, outra coisa é a gente aprender. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente saber o que está falando. Por isso a importância da dedicação aos estudos. E deixa eu abrir um parêntese aqui para explicar algo interessante antes de explicar o que significa pentecostal para você. Você sabia que a classe pentecostal, no meu conhecimento, é o povo mais leigo em conhecimento que eu já conheci? Agora, sabe por quê? Porque os crentes pentecostais são preguiçosos. Os crentes pentecostais, eles não se preocupam em conhecer a Bíblia. São pessoas que só se preocupam com o movimento pentecostal. Só se preocupa no barulho, no meio da igreja. E esquece que ser crente pentecostal não é só ser um crente barulhento. É um crente que conhece Bíblia. Por que hoje, meus irmãos, existe no nosso Brasil e no mundo tanto tipo de igreja que anda envergonhando o evangelho? Por que muitas das vezes os crentes pentecostais, entre aspas, da qual nós fazemos parte, são taxados de loucos, são taxados de povo desequilibrado? Porque infelizmente existe uma classe de cristãos que carregam o título de crentes pentecostais, mas não são pentecostais, são loucos pentecostais. Porque tem pessoas que é pentecostal, mas não entendem nada, não sabem nem explicar para uma pessoa o que é ser um crente pentecostal. Você chega para uma pessoa que é pentecostal, não, você é pentecostal, oi, o negócio é forte. Isso é pentecostal, não. Isso é movimento. Ser pentecostal é você conhecer a Bíblia. Ser pentecostal é você saber defender a fé que você segue. Porque tem pessoas, irmãos, que se bater um adventismo do sétimo dia na sua porta, no testemunho de Jeová, leva uma pizza de Bíblia. Sabe por quê? Mesmo que eles não vivem a Bíblia como realmente tem que viver, porém, eles se importam muito em conhecer aquilo que eles querem acreditar, para ter uma sustentabilidade naquilo que eles falam. Diferente dos crentes pentecostais, que professam a fé pentecostal, mas não se preocupam em conhecer o que é ser um crente pentecostal para defender a sua fé quando foi derrotada. Então é muito importante a gente conhecermos a Bíblia, irmão. É uma das coisas que me chama a atenção em muitas seitas que existem por aí.
é que eles se importam em conhecer a fé deles. Eles se dedicam, mesmo que é uma heresia, mesmo que é ensinamentos mentirosos, mesmo que é ensinamentos enganosos, mas eles se preocupam em conhecer a fé deles, para responder quando alguém perguntar, diferente dos crentes pentecostais, que são preguiçosos, entre aspas, pega a Bíblia só quando vem para a igreja, quando está em casa não abre a Bíblia para nada, não estuda nada, aí depois vem um camarada com uma heresia, com uma doutrina enganosa, mentirosa, chega na tua orelha, no teu ouvido, é verdade, é isso mesmo. Por quê? Porque tu não tem o conhecimento ainda da verdade, tu estás na verdade, mas não conheces a verdade. Tem gente que está no evangelho verdadeiro, no evangelho genuíno, bíblico, aquilo que Cristo estabeleceu, porém não conhece nada. Por que às vezes você fica surpreso quando você vê alguém que fazia tantos anos que estava no meio pentecostal e hoje está dentro de uma seita? Porque quando estava no meio pentecostal não conheceu a sua fé, não se dedicou a estudar a Bíblia para defender a sua fé, aquilo que acredita e aquilo que crê. Aí vem alguém com uma liturgia bem explicativa, colocou no teu ouvido e tu acreditou e se apostatou da fé. Eu conheço muitos assim. E ainda até diz, hoje eu conheço a verdade. Hoje eu estou na verdade. Não está nada, meu filho. É porque você, quando estava no meu pentecostal, você não teve pastor de verdade que te ensinou, que te orientou a estudar a Bíblia. Você não se dedicou a estudar a Bíblia, a conhecer a palavra de Deus. Aí deixou ser levado por esse vento de doutrina aí. E Jesus está falando com você mesmo que está me ouvindo. Estou falando não, porque eu sei que está assistindo a gente. Então é muito importante que a gente foque nos estudos. Irmão, eu estudo até hoje. Eu não paro, não me canso de estudar. Eu prego desde 17 anos, eu estudo, irmão, para chegar aqui no altar e não falar besteira. Para não falar aquilo que eu acho, que eu penso, que eu entendi de um texto. Aí esquece do contexto, aí aplica aquilo que veio na mente, que entendeu. Não é assim que se prega. Se você pegar um capítulo bíblico para ler, isso aqui é sério. Se você pega um capítulo bíblico para ler, para pregar na igreja, e você não for para o contexto, você não aplica ele correto. Porque às vezes as pessoas pensam que pregar, como é que é o nome, filha? Isso, Renata, né? As pessoas pensam, Renata, que pregar é simplesmente ler um capítulo e passar para o povo aquilo que entendeu. Não é. Pregar não é isso. Pregar é saber o que está falando, com conhecimento em que realmente o texto, o contexto está falando. Tenhamos muito cuidado. Por isso, irmão, que pregar não é para todo mundo. Jesus quer que todo mundo pregue, é o prazer dele com todo mundo e pregar. É o desejo dele, que todos preguem. Mas nem todos podem pregar, porque não se dedicam em aprender primeiro para pregar. Querem pregar, olha, eu vou cumprir o ídolo de Jesus, mas não sabe nada. Você está perdendo o seu tempo, está fazendo o sacrifício de tudo. Você tem que se preparar primeiro para poder pregar a palavra de Deus. E nós, pentecostais, entre aspas, somos um povo preguiçoso, que só fica no emocionalismo, na visão, na revelação, na profecia, e no seu e conhecimento, nada. O que é ser um crente pentecostal? Primeiro ponto, crente pentecostal é aquele povo que preserva os dons espirituais. Primeiro ponto de um crente pentecostal é aqueles que preservam os dons espirituais na sua
uma galeria completa. Não é crer em um dom e não crer no outro. Como tem igrejas por aí. Não, eu creio esse, mas esse aqui eu não creio. O pentecostal não. O pentecostal preserva os dons espirituais, porque são evidência para os dias atuais que nós vivemos. E enquanto a igreja estiver aqui, os dons estarão sendo manifestados no meio da sua igreja. Deus amém por isso. Seguir a caridade, com a sua Bíblia aberta aí. Capítulo 14, versículo 1 de 1 Coríntios. Seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. O que é caridade? Quem fala o nome com ele? Amor. Primeiro ponto de caridade é o amor. Em tudo na sua vida você tem que ter um amor. Você quer casar, tem que ter amor. Você quer fazer a obra de Deus, tem que ter amor pela obra. Você vai fazer qualquer outra coisa, tem que ter amor. O amor está acima de todas as coisas. Por que eu digo que o amor está acima de todas as coisas? Porque Deus, Ele é amor. E Deus está acima de todas as coisas. O amor tem que estar acima na sua vida. Diga glórias a Jesus. Versículo 2: porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. E Espírito fala em mistério. Irmão, deixa eu ensinar algo aqui, porque eu já vi muitos pregadores errando. Quem fala em línguas desconhecidas não fala a língua de anjo. Para com isso. Onde é que está na Bíblia que nós falamos aqui em língua de anjo? Eu já vi, eu já dei uma. Pastores pregando, dizendo que essas línguas desconhecidas que nós falamos é língua de anjo. Aonde está na Bíblia? A Bíblia fala que é mistério. Línguas estranhas. Mistério. Porque uma mal interpretação do que está no capítulo 13, volta uma folha, no capítulo 13 de 1 de Coríntios, e o versículo 1. Vê o que o apóstolo Paulo diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ele não disse que fala a língua de anjo. Ele, ainda que falasse, ele não disse eu falo. O que nós falamos é língua de anjos. Ainda que eu falasse, eu estou ensinando para os irmãos, para amanhã os irmãos não estão dizendo que fala a língua de anjo, viu? É importante que os irmãos cresçam, para depois alguém chegar para você e falar: ei, tu é batizado com o Espírito Santo, né? Tu fala a língua de anjo? Não, fala a língua de anjo. Eu falo mistérios com Deus, línguas estranhas, línguas desconhecidas dos idiomas humanos, línguas desconhecidas, não é língua de anjo. Porque se a gente fala, oh, Deus é fiel. Porque se eu falasse língua de anjo, o diabo entendia o que estava falando. Porque ele é anjo, mesmo caído, mas não deixou de ser anjo. É anjo caído, é anjo maligno. Hoje é o maligno, mas porém é anjo. Se eu falasse língua de anjo, ele entendia quando eu falasse mistério. Mas quem fala em línguas, fala em mistério. Está na Bíblia, irmão. Eu não ensino outra coisa, irmão. Vocês nunca vão me ver ensinar outra coisa a não ser Bíblia. Por isso que a Bíblia esclarece. Versículo de número 4 de 1 de Coríntios 14. Vá para o capítulo 14 e o versículo 4. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica aí. Quando
você é batizado com o Espírito Santo e você fala em línguas, você está edificando a si mesmo. É uma edificação para você mesmo. E Deus vai cobrar dos camaradas por aí, de umas certas, eu não sou de falar nome de igreja, de umas certas igrejas por aí, que fica dizendo que os crentes pentecostais falam a língua do demônio. Está guardado no final, meu filho, para você. Não brinca das coisas de Deus, não. Porque tem gente que diz que os crentes pentecostais, quando está falando em línguas, aquilo ali é coisa do diabo. Vai ler a Bíblia endemoniado, para tu não falar besteira. É muito sério, meu irmão. Aí tem aqueles que ainda, eu já vi um certo pastor titulado de certas igrejas por aí, que disse: nós não vimos Jesus falar em línguas estranhas. Quem disse que Jesus precisa falar em línguas? E até porque as línguas, ela veio após a subida de Jesus. Joel profetizou. No capítulo 2 e no versículo de número 28, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre vós, os servos, e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Isso se cumpriu em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Isso aqui é muito interessante, irmão. Abra sua Bíblia, vamos ler, irmão, para depois você não estar comendo gato com neve por aí de pessoas. Joel profetizou. E em Atos capítulo 2 se cumpre a profecia de Joel em parte. Olha o que diz aqui, irmão. Eu gosto demais de ensinar. Atos capítulo 2. Já encontraram aí Atos capítulo 2? Depois vai lá para 1 Coríntios 12. Mas vamos com calma. Atos dos Apóstolos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes significa 50, porque é uma festa realizada após 50 dias. Por isso que significa Pentecostes 50, certo? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam lá sentados. Versículo 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Aqui, dobre atenção, porque aqui existe uma confusão teológica. Existe teólogo que diz: não, aqui como foi o início do batismo com o Espírito Santo. O início do batismo com o Espírito Santo começou lá em 1 Coríntios. Outros não, aqui foi língua conhecida, porque as nações identificaram as línguas. Para! Deus usou algo fenomenal ali, como ato de evangelismo, para que a nação que ouvisse o povo de Deus falar em língua desconhecida entendesse o seu idioma, a ponto deles se converterem. Porque eu digo que aqui é língua desconhecida. Alguém já viu língua de fogo andando por aí? Porque a Bíblia está dizendo aqui que foram vistas, não só falada, foram vistas, eles viram. Versículo de número 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eles viram línguas. Você imagina você ver língua voando? Então isso já comprova categoricamente que foi línguas desconhecidas. E dentro da teologia diz assim que aqui foi um ato de glossolalia.
aconteceu em Atos capítulo 2, uma manifestação grossolária. Uma língua desconhecida. Acabou. Creia você ou não. Hello? Vocês estão aqui, irmãos? Amém? É importante que nós conheçamos a Bíblia, irmão, para não estar comendo gato com lebre, irmão. Vamos lá novamente, volte lá para o texto que estávamos lá de 1 Coríntios, vamos continuar. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 4, eu vou reler. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Outra coisa, irmão, você vai batizar com o Espírito Santo, tenha controle também. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer, não proibei falar em línguas. Uma igreja que proíbe alguém que é batizado no Espírito Santo de falar em línguas, ela está errada. Existe igreja por aí que quando alguém começa a falar em línguas, tem um símbolo em cima, fica prem, para a pessoa se calar. Não pode. Pastor não pode proibir ninguém de falar línguas. Você é batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Só que tem um porém. Eu já vi pregadores que pegam o microfone para pregar e fica 1h30 só falando em línguas. Ele não está pregando. Não está pregando nada. O que você vai. Se eu ficar aqui falando em línguas estranhas agora, o que você vai entender? Nada. Você só está achando bonitinho, que bonitinho. Né? Que lindo. É sim. Você não vai entender nada. Mas o que eu estou falando aqui, da forma que eu estou falando, os irmãos estão entendendo ou não? Estão. Porque tem pregador que não tem Bíblia, não se prepara, não estuda. Aí sabe o que acontece, Magdalena? Aí quando pega o microfone, eita! Oi! Já estou sentindo. Aí fica. Já fica o culto todo assim, eita! Aí sai você de casa, está indo visitando para a igreja, para ouvir a palavra, a pessoa quer ouvir a palavra, quer conhecer um pouco da palavra. Aí está você sentado no seu lugarzinho e dá o pregador. Irmão, se controle, pregue a Bíblia. As línguas que você fala vai edificar a você mesmo. Se você ficar, é só você. É assim, olha aqui para mim, por exemplo, eu estou aqui agora. Se eu fico aqui, ó, o que é que vocês estão recebendo aí? Nada. Só eu que estou aqui. Não, pelo amor de Deus, é Bíblia, irmão. Tem pregadores que não estudam a Bíblia, aí fica enchendo o púlpito de línguas, e você fica. E ele lá, e ele liga para cá, e bota a mão na cabeça de um, e bota a mão na cabeça de outro. Ninguém bota a mão na minha cabeça. Eu não aceito ninguém botar a mão na minha cabeça. Sabe o que a Bíblia ensina? A função de colocar as mãos na cabeça está para os homens de Deus, consagrados, presbíteros, pastores, que impõem a mão na cabeça. Eu não aceito um presbítero botar a mão na minha cabeça. Como é que o presbítero chega a botar a mão na cabeça do pastor? Eu vi um pastor repetindo. Aí você pode não entender, pastor, não concordei não. Pode ser. Mas não veio botar a mão na minha cabeça. Obrigado, menina dele. Porque tem pessoas que brincam dessas coisas. Imposição de mão na Bíblia. Estude. Imposição na mão imposição na Bíblia. Que você coloca a mão na cabeça das pessoas. Isso é sério, irmão. Todas as vezes que os homens de Deus impuseram as mãos sobre a cabeça de alguém, foi para uma finalidade direcionada por Deus, não é brincando de chegar a fila e botar a mão na cabeça de quem. Não. Dobre atenção, irmão, para não perder a palavra.
Porque não todas, leia a Bíblia. Todas as vezes que os homens de Deus impuseram a mão na cabeça de alguém, foi direcionado por Deus. Mas hoje, sabe o que acontece? A pessoa quer ficar botando a mão na cabeça. Eu que sou pastor, não sou botar a mão na cabeça de ninguém, não. Quando eu vou orar para a pessoa, eu pego na mão da pessoa assim, ó. Eu fui pegar em certo lugar, dá uma atenção para cá, eu fui pegar em certo lugar recentemente aí fizeram uma fileira assim na frente. Os irmãos olham para cá para não perder a palavra. O que acontece? Fizeram uma fileira assim. E eu estava assim, no meu lugar de pé. Aí umas irmãs encheram a mão de óleo. Irmão, eu estou ensinando aqui para a igreja de base bíblica. Eu não falo nada de antes de eu falar, eu escuto não para falar. E eu respondo qualquer questionamento seu. Agora dá uma atenção aqui para. Aí as irmãs, um monte de óleo na cabeça, aí sai. Tem vida, viu? Isso é só um exemplo. Eu estou botando a mão na cabeça daqui para um exemplo. Os irmãos entenderem, tá? Mas não tem uma função disso agora, esse é um exemplo, tá? Aí sai, passa o óleo. Tá assim. Aí veio para mim. Quando chegou para mim, oi? Posso? Não. Irmão, as coisas de Deus é organizada, leia a Bíblia. As coisas de Deus têm que ter organização lá. E nós precisamos nos conhecermos. Leia a Bíblia e veja as finalidades das imposições de mãos. Como que funciona? Leia a Bíblia, contexto histórico e básico dos originais. Você já imaginou, mano? Dá um auxiliar, se levanta, aí vem na minha cabeça. Ó. Não aceito. E quer que eu te diga uma coisa? Cuidado com esses pregadores que quando está pregando diz assim: passa para teu irmão que tu está recebendo agora. Aí fica. Já viu isso? Já viu isso? Passa para teu irmão que tu está recebendo agora. Irmão, não venha passar para mim não. E eu sei lá o que é que está na tua vida para vir passar para mim? Eu sei lá. Aí tu está com uma vida de mantelada, uma desgraceira total. Aí o pregador, passa para teu irmão. O que está na tua vida, passa para ele, vai. Nossa, que tem noção. Não vê não, para mim não passa nada. Só o céu que vem. Da terra eu não quero nada. A gente precisa conhecer, irmão. O pentecostalismo é banalizado hoje no Brasil, por conta disso. É banalizado no Brasil por conta dessas pessoas que ficam criando teorias dentro da igreja para querer criar as coisas, para querer inovar as que não. O evangelho não precisa ser inovado. Quem precisa de renovo somos nós. Nós que precisamos nos renovar à luz da Bíblia todos os dias. Ah não, mas tem que fazer aquele jeitinho, tem que... Não, precisa não. Só viver a Bíblia na sua vida. Quem te conserta é a palavra, quem te conduz é a palavra, quem te cura é a palavra, quem te liberte é a palavra, quem te transforma é a palavra, quem te abençoa é a palavra, quem te levanta é a palavra, é a palavra. E acabou. Você quer ouvir Deus falar com você? Diga, quero. Você está com a Bíblia aberta aí? Isso é dela. Jesus já está falando com você. Quando você lê, Jesus já está falando com você. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender para não falar besteira. Sabe qual é o erro hoje dentro do carro? De muitos pregadores, eu já voltei em Pernambuco,
em muitos estados do nosso Brasil. Os pregadores pregam aquilo que ouvem. E é um erro quando você prega aquilo que ouve sem examinar a Bíblia. A maioria das mensagens de muitos pregadores hoje é assim, meu janeiro. É dessa forma. Eles ouvem em YouTube, em Facebook, pregações, acham bonitinho aquele joguinho que o pregador fez. Ah, eu vou pregar assim, rapaz, que revelação. Menino, ó, na arrepia todo, aleluia, glória, né? Olha que mensagem, vou pregar aqui, faça isso, que você erra. Quer um exemplo de muitos erros? Elias subiu numa carruagem de fogo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a carruagem de fogo separou Elias de Eliseu, e Elias subiu num redemoinho. A importância de estudar e não ficar conversa de pregador. Quer um exemplo outro erro gravíssimo? E Deus disse: Marta, tirai a pedra. Não. Jesus não mandou Marta tirar a pedra. Isso aí é a Bíblia. Tem um ponto ali. As pessoas esquecem da população. Quer outra coisa? Paulo caiu do cavalo. Aonde para a Bíblia? Bora, quero Bíblia agora. Mostra o cavalo, acho que até hoje. Não tem cavalo no Cristo. Você percebe a importância de estudar para não falar besteira? Ah, pastor, mas peraí, pastor. Isso aí é um estudo que eu fiz aí, porque Paulo ele era um homem de autoridade. Se eu acho que ele está andando em pé, meu filho, se ele estava a pé ou não estava a pé, no texto não tem cavalo. Não pode cavalo, não tem. Diga que ele caiu em terra. Não diga que ele caiu, não. Pastor, o senhor é crítico? Não. Eu gosto de ensinar. Para que a gente possa falar o que a Bíblia diz. E não que a gente tem que ouvir de alguém. Já preguei muito errado, irmão. Você está pensando que eu pregava assim sempre? Eu já preguei muito errado, eu já errei muito. Apanhei muito para saber um pouquinho do Senhor. Outra coisa que eu quero ensinar para os irmãos aqui. Esse linguajar. Manto. É do fogo. Sabe essa linguagem? Não usa não. Chegou um certo irmão para mim uma vez, eu terminei de pregar, e às vezes batizou com o Espírito Santo com uma bênção. Ele chegou para mim, foi me cumprimentar de falta de respeito. Eu mandei ele me respeitar na hora. Ele chegou para mim, ele bola de fogo, eu digo, me respeito. Não me conheço, você também não me conhece. Pastor, isso é assim, mais um pouquinho. Reteté. Você sabe como surgiu esse nome? Vai estudar de onde vem esse negócio de reteté. Aí traz para a igreja. O que a Bíblia nos ensina é para ser espiritual e nada mais. E nós precisamos ser espiritual, não é bola de fogo, não é o homem do trovão, o homem do relâmpago, a neve que vai e volta, trovoada, bola de fogo, tocha de fogo, sei lá o que mais, mas tanta coisa. Caminho, irmão, já lembrei canela de fogo, porque o cara fica tudo todinho assim. Eu não entenda, eu não estou criticando quem faz isso não. Agora, daqui que você veja, esse aqui, dá um pulo, porque eu pulo, porque a sintoma mesmo eu pulo, não brinco não. Agora, daqui que você vê, eu dou um pulo para cima, pode ter certeza que o céu desceu com janela lá com tudo.
sobre a minha vida. Porque hoje é uma palhaçada no meu evangelho. Hoje eu me tornei um pastor crítico mesmo, porque eu já rodei muito por aí afora, você não quer. É uma palhaçada, irmão. Aí bota, ô Clécia, bora aí. Tá com o celular aí, tá ligado aí? Então vem cá, vem me ajuda, que eu preciso fazer um negócio aqui para vocês vão ver. Bota aí sapato de fogo. Bota aí sapato de fogo. Eu vou ensinar algo tremendo para os irmãos aqui. Dá uma atenção, você sabe. Você acha que isso é espiritual? Não. Você acha que isso é Deus que está usando? Não se confunda não. Se confunda não, eu sei do que eu estou falando. Os irmãos são novos, mas eu sei. Deixa eu descer esse aqui, solta aí para ele ver. Ó, por exemplo, ó, segura, ei, olha para cá, olha para cá. Isso aqui é sério. A palavra está saindo, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz, Jesus vai te abençoar. E você, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí de repente, e você está sentado. Você está no seu lugarzinho sentado. Ele não faz reação nenhuma. E a palavra sendo pregada. E você no seu lugarzinho. Solta a cara. Aí você quer vir me dizer que isso é de Deus? Você quer vir me dizer que isso é poder de Deus, irmão? Você quer vir me dizer que isso é unção de Deus? É que não pregando. Eu pregando no Congresso em Ribeirão. Congresso grande, cheio de jovens. E eu pregando no sonho de José. Está no meu YouTube, irmão. O som tremendo. E tem um jovem que ia lá na porta voltar. Não, eu não estou criticando, não. Quem quiser correr, corra, a perna é sua. Corra, eu quero saber o que é que vai me edificar. Porque o que edifica é a palavra. Então o que acontece? Corre, suava a cruz com todo o corpo e tirou o pé. E aquela coisa jogou do lado e ficou acabando. Foi de maneira. E eu pregando. De novo. Terminou. Aí eu cheguei bem macio. Aí Senhor, eu falei para ele: ô varão, qual foi a mensagem que eu preguei? Sabe o que ele respondeu? Ah, pastor, vergonha. Qual foi a mensagem que eu... Ah, pastor, eu nem sei o que o senhor pregou, eu sei que foi forte. Foi mistério. Isso é carne. O que aviva a igreja é a palavra. Agora, quando a palavra vem, quando a palavra sai, você se alegra, se é batizado com o Espírito Santo, você fala em língua. Se não é, você começa a orar, Jesus te batiza com o Espírito Santo. Você se alegra, você pode até bater palma, pode se levantar em adoração a Deus. Chora! Isso é coisa linda. Mas não. Isso é camarada, irmão, que muitas das vezes já vem aí do mundo, já vem com a cimentinha lá do mundo, do Egito, aí não tira a cimentinha do Egito, aí vem para a igreja, aí dá um espírito de forró do corpo, demora a sair, parece, aí quando vê um hinozinho abalado na igreja, fica. Deus é se ajeite. É sério, irmãos. Eu sei que eu vou apanhar muito no YouTube depois. E quando eu prego um ensinamento como esse, tem muitas pessoas que param no YouTube, mas bate em mim, irmão. Mas pastor, o senhor não disse naquilo, não sei o que. O povo aqui agora vai ficar com dúvida. Com dúvida o povo está. Agora não, vai ficar com conhecimento. É outra coisa que estou encerrando. Ei, você tem o dom da profecia sobre você? O dom da profecia está sobre você? Irmão, se Deus me dá uma mensagem aqui agora,
Deus me dá uma mensagem aqui agora, para o perdido do carro. Olha o meu jeito. Escuta. O Senhor me manda dizer assim, assim e assim. Acabou. Tem gente, aí recebe a mensagem, aí já começa a fazer careta. Careta. Ai! Irmão, é muita palhaçada, vamos pensar. Quem já viu isso? Tem gente que faz careta, irmão. Muda a voz. Se é uma mulher que fica com a voz de homem, parece que está engasgada. É como que se Deus está usando ela, não pode ser na voz dela, tem que descer um anjo com uma voz na garganta dela. Vamos. Pelo amor de Deus. Não é assim, não, as coisas de Deus. Outro erro que a gente vê muito hoje nas igrejas, sabe o que é, irmão? Eu estou ensinando para nunca acontecer com você. O pastor me deu 10 minutos para dar uma palavra. Ai, eu não consigo. Eu não estou conseguindo soltar o microfone. Se tiver isso aqui, eu levanto e expulso na hora que é demônio. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. E o Espírito de Deus não vai fazer ninguém desorganizar o culto. Nosso culto ele é racional para o entendimento. É 5 minutos, é 5. Se passar é desobediente. É 10 minutos, é 10. Se passar está desobediente. Deus não está te usando. Regras, liturgias. Tem que ser. Eu entreguei o microfone para uma pessoa lá no Canaã na época. E eu falei, o irmão está com a oportunidade de dar uma palavra. É 10 minutos. Eu precisava pregar para ensinar a igreja. Foi 10 minutos que ele teve. E lá, Meu Deus, como está forte o negócio aqui. Aleluia. Pastor, me permita. e eu calar. Pastor me permite e eu calar. Olhando para a cara dele. Porque tem gente que é tão infantil, descontrolado, que tem uma palavra para dar, é 10 minutos ou 5 minutos, aí fala, eu quero pedir permissão ao pastor, pastor não permite. Pastor me permita porque o pastor já tem deu a tua oportunidade, é 10 minutos. Aí fala assim, com a permissão do pastor, o pastor não permite nada, aí continua. Aí foi 10 minutos. Já passou dos 10, 15, 20, 30. Ele me entregou o microfone, faltava 10 minutos para as 9. Eu ia ensinar mal o que, igreja? Aí eu dei uma paulada nele depois no final, no púlpito não. Depois de terminar o show de uma vez só. Contei para o presbítero. Veja a imaturidade. Eu falei para ele, olha, quando ele der uma oportunidade para dar uma palavra, é 10 minutos. Se você fizer isso, eu posso para você vai ficar de pano para mim. Sentado na panca que nem um prego. Não, pastor, me perdoe, desculpe, é porque eu estava sentindo do meu filho. Você pode estar sentindo o que for. Pode estar sentindo o que for na sua vida. A liderança daquele culto está sendo direcionada por Deus. Se Ele te deu uma oportunidade para cantar, cante! Não pregue. Se Ele te deu uma oportunidade para dar uma palavra, dê uma palavra. É liturgia, é organização, é culto racional. Teve uma cantora que esse dia passou a maior vergonha, eu achei, foi bom. Teve uma vergonha, passou uma vergonha na cantora, conhecida, Rayane Vanessa. Pastor mandou ela cantar o hino. Aí eu quero contar um testemunho. Irmão, a oportunidade para cantar. Irmão, tem uma regra. Não é só você que vai falar, não. Não é só você que vai ter a oportunidade, não. Tem outras pessoas também que vai ter a oportunidade
febre. Ah, pastor, mas eu estou sentindo no coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Você pode sentir o que for, não pode fugir da regra estabelecida na igreja. O pastor chegou para ela e falou: irmã, amém. Foi um louvor. Foi bem feito. Aí tem gente que não entende que o pastor foi ignorante, fez vergonha. Irmão, quem não quer passar vergonha, faz aquilo. Esse aqui, quando não entendia muito das coisas, eu iniciando pregar, no início eu pregava, pastor, é o pregador, falta 5 minutos, é o pregador, e eu pregava, e não pregava nada. E a igreja glorificando Jesus, batizando com o Espírito Santo, uma coisa. Eu esqueci do relógio. Sabe o que aconteceu, meu Zé? O pastor sentado assim, aí ele fez. No meu terno. Deus abençoe a igreja. É outro erro que muitos cometem. Você é o pregador da noite. É a pessoa que vai pregar? É. Você tem quanto? 30 minutos. Por exemplo, 8h30, pegou o microfone. Você não sabe que o culto vai até 9? Deixe 2 minutos livres. Deixe 2 a 3 minutos livres para o pastor dar os avisos e terminar o culto. Esses dias eu tive um ensinamento lá em Matabeira, eu tive que dar uma roxinha lá. Porque tem irmão que está esquecendo. Vamos ouvir fulano de tal. Antes de louvar ao Senhor Jesus, eu quero agradecer. E no Senhor. Porque aí, ó, você foi convidado para cantar. Meu hino é esse. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Porque nele vive. É assim que funciona. Sabe por que eu ensino isso? Porque quando você foi em uma viagem, seja comigo, seja com a igreja, ou seja, você vai para uma viagem na casa de uma família, você sempre deseja visitar uma igreja lá, de repente, aquela pessoa daquela igreja lá, aquele pastor, aquele presbítero está dirigindo lá, vai te dar uma oportunidade para você louvar, você já sabe como tem que fazer. É louvar. Vamos ouvir. Irmão, dar uma palavra, você já sabe, é 10 minutos. Uma saudação é sim, um louvor é um louvor, um testemunho é um testemunho. É tudo organizado, irmão. Mas tem gente que parece que quando pega o microfone parece um sorvete. Você já conheceu pessoas assim? Que pegam o microfone e parece um sorvete. Enquanto o sorvete não acaba, ele não larga o microfone. Você conheceu pessoas assim já? Irmão, tudo é organizado. Não me tenha nunca, pelo amor de Deus, não me tenha nunca como ignorante. Não sou. Eu estou te ensinando para você agir corretamente, porque nada melhor do que uma igreja educada. Deixa eu ensinar outra coisa que eu encerro agora. Está aqui o auxiliar José. De repente, Deus toma ele em profecia. Deus está usando ele em profecia. Volta a atenção, isso é muito sério. Deus está usando ele em profecia. A mensagem que Deus entregou para ele é para a igreja. O que a igreja tem que fazer? Se calar. Para ouvir o que Deus está falando. Tem gente que quando já se levanta e Deus toma em profecia e fala: igreja, minha! O povo começa a fazer um maior barulho na igreja. Você não ouve o que Deus está falando. E a Bíblia diz que quando Deus fala, é assim: cala.
Se é para o Senhor, eu não preciso. Não é para mim. Ao pregador, todo o tempo da palavra, aí fica no púlpito da igreja. Deus está mandando te dizer. E não sei o que. E não sei o que. Para você. Solta o microfone. Deixa o povo tranquilamente adorando a Deus. Vá lá a pessoa tranquilamente. Deus mandou te dizer assim, 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 assim. Volte e pegue o microfone e pregue a Bíblia. A gente vê muita coisa, irmão. A gente vê muita coisa. E por que eu ensino? Porque os meus irmãos precisam aprender. E tudo que eu falar, meus irmãos, vá na Bíblia. E você vai ver tudo que eu estou falando. É aquela pessoa, às vezes, vai receber uma mensagem. O pregador chega, vai entregar uma mensagem para você. Irmão, não vá chorar agora não. Se acalme. Respire. Ouça Deus falar com você. Tem gente que quando a pessoa já se levanta e vai. É assim. E que Deus vai entregar uma mensagem para você, você já se desmancha. Paciência. Meus irmãos, calma. Sabe por quê? Porque se você você não vai ouvir o que Deus está falando. Ouça. Quando você ouvir, aí você vai se alegrando o que Deus está falando. Quando aquela pessoa terminar a mensagem, aí você se derrama, você grita, você chora. Você é batizado com o Espírito Santo, você fala em língua. Porque tem gente que é batizado com o Espírito Santo. Aí a gente chega assim, pastor é batizado com o Espírito Santo. Aí, assim diz o Senhor, aleluia. Aí o cara que é batizado com o Espírito Santo começa a falar em língua também. Aí mistura tudo, irmão, dói tudo. Ninguém entende nada, ninguém entende nada. O espírito do profeta é surgido ao profeta. Se controle. Quer outra coisa? Vou falar outra. Nós somos pentecostais e nós temos que saber como é que funciona o negócio. Se Deus me dá uma mensagem para entregar para o Senhor, se o Senhor não entendeu a mensagem, nos mínimos detalhes, quando eu entreguei, quando terminar o culto, o Senhor chegar para mim e perguntar para mim novamente, pastor, o senhor podia me falar novamente da mensagem? Eu tenho que saber o que Deus falou para você. E tem gente que não. Entrega a mensagem, e depois do culto ali você não entendeu alguma coisa, você for lá perguntar para aquela pessoa, não sei mais não, irmão, que foi não. Então não foi Deus não. Porque se Deus me entregar, olha, tem mensagem que Deus me entregou para pessoas que têm 10 anos, eu tenho aqui. E eu sou doido. Para não lembrar o que Deus falou. Então não foi Deus que usou. Outro erro que muitos cometem quando vai entregar uma mensagem, fica falando em língua demais. Não tem para quê. E Deus, irmão, sabe como é que funciona a mensagem das línguas? É quando Deus, por exemplo, a irmã já pegou sentada ali. Ela é batizada no Espírito Santo. De repente ela começa a falar em língua, Deus me dá a interpretação aqui. E eu começo a interpretar para a igreja o que Deus está falando através da boca dela. Sabia? Aí tem pessoas não que fica, vai entregar uma mensagem e fica, peguei, perei, derei, darará, derei. Aí fala, o Senhor está dizendo assim, irmão, ele não está interpretando a casa, ele está emocionado pela mensagem. Ele não está interpretando, não é que ele está interpretando, é porque ele fica enchendo linguiça de falar mensagem direta. Aí fica,
tanto, não sei o que, não sei o que. Como que tivesse, que a língua que ele estivesse falando ali agora, era a mensagem que está sendo revelada ali daquela pessoa. Não é assim que funciona. A mensagem, quando ela vem no teu entendimento. Deus manda a mensagem. Você sabe o que vai falar. Você só fala aí e fica falando línguas, deixando ouvir da pessoa, se você quiser falar. Mas não é preciso isso. Eu desafio qualquer um vir discordar do que eu estou falando. Irmão, na minha vida, ó, pela misericórdia, segue. Pela misericórdia de Deus, sou batizado no Espírito Santo. Deus me entregou pela sua infinita misericórdia o dom de variedade de línguas. Deus, pela sua infinita misericórdia, me dá interpretações de línguas. Deus, pela sua infinita misericórdia, às vezes me entrega uma mensagem profética. Agora tem um dom que está sobre mim, que eu já orei para Jesus tirar e ele não tira. Que é o dom de visão. Eu pedi, recebi, mas se Jesus quisesse tirar, eu aceitaria. Porque não é fácil. Isso aqui é mistério de Deus. Crescendo está sentado ali. Eu estou aqui, olhando para a escada. De repente eu vejo sobre a cabeça dela letras escritas. E eu vou lendo tudo. Quando a pessoa pensa que o pastor não sabe de nada, ela está sabendo tudo. As letras escritas. Às vezes você está no canto, que nem recentemente um tempo atrás aí, por isso que está aqui a irmã Cida, que é prova, cadê a irmã Cida? Está aqui a irmã Cida, que é prova, os irmãos de Batateira. Eu estava num culto, e de repente Deus me mostrava o Espírito da morte. E Deus disse para mim: coloque a minha igreja para jejuar pela sua casa, pela sua família, para que eu repreenda o espírito da morte. Aconteceu ou não aconteceu? Se não fosse o jejum da irmã Cida, Carlos hoje não daria irmãs. Para você ver a importância de como que Deus se revela e Deus fala. Mas eu já pedi muito a Deus. Só que Deus, eu acho que Deus não vai me atender esse negócio não. Mas eu não queria mais não. Você já imaginou você estar andando na rua? Você está andando na rua, de repente você vê uma pessoa lá na frente, você olha assim. E você vê o diabo arquitetando, projetando a morte daquela pessoa. Não é fácil. Mas eu encerro este culto de doutrina nesta noite, dizendo para os irmãos: os dons espirituais é evidência para os dias atuais. Os dons espirituais estão disponíveis para cada um de nós. Busque com zelo os dons espirituais sobre a sua vida. Quanto mais dons espirituais da igreja, mais a igreja se torna espiritual. Quanto mais a igreja lê Bíblia, quanto mais a igreja ouve a palavra, quanto mais você se dedica a estar em um culto como esse, mais você sai daqui enriquecido. Você percebe que um ensinamento como esse, tem hora que você se admira, se alegra, ao mesmo tempo recebe uma certa pancadinha e você fala: meu Deus, está bem. Mas isso é muito ensinamento. E deixa eu te dizer uma coisa: antes de você receber muitas das vezes uma pancadinha pela palavra, eu já recebi 10. Quando você vem receber eu já recebi 10. E é assim que as coisas funcionam. Vamos ficar de pé? Passei ainda 5 minutos.
não é correto passar, mas eu precisava concretizar este assunto aqui para os irmãos. Alguém aprendeu alguma coisa? Diz amém. O que é um crente pentecostal? Oi? Não ouvi, irmão. Pois é, que falou. O que é um crente pentecostal? É aquele que preserva. O crente pentecostal, ele tem um primordial na sua vida: preservar os dons espirituais. Amém, meus irmãos? Quem ficou chateado comigo diz amém. Essa foi boa. Quem está feliz diz amém. Não, eu vou ficar com você que está feliz. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por esta palavra transmitida nessa noite. Leve paz e segurança dos nossos lares, guarda, livra, protege de todo mal. Continue abençoando a todos, que possamos colocar a tua palavra em prática em nossas vidas, para que possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento da tua palavra. Fica conosco, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja no cada um de nós e receba da igreja de Deus abençoe. Está encerrado. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Diga para ele: amanhã tem culto. Esteja aqui junto.